Características da oração. Durante o período do culto de oração pela família, tenho observado algumas dificuldades dos irmãos com relação ao tipo de oração, a oração que Deus responde. Como orar? Então vamos fazer algum estudo, um pouco de estudo, baseado em Lucas 18, sobre as características da oração. 3 características da oração baseado no texto de Lucas 18. O texto sagrado diz o seguinte: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Havia uma certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Tenho 3 filhos que me fazem lembrar destas características, do que Deus, dessa primeira característica, que é citada inclusive no primeiro versículo, é o fator persistência. Um dos meus filhos é muito persistente. Ele desejava receber de presente de aniversário um videogame, e na ocasião não estávamos em condição de comprar um videogame e o preço não era muito baixo, mas ele insistiu, ele persistiu. Durante 2 anos e meio ele falava praticamente todos os dias: pai, quando o senhor tiver dinheiro, me dá um videogame. A persistência foi tão grande que após esse período, não mais resistindo a este pedido insistente, persistente, fizemos um pouco de esforço e conseguimos comprar o tão almejado videogame. Assim também trabalha o Senhor conosco. O Senhor nos ensina nesta parábola, nesse texto que nós lemos, que existe um valor na persistência. Nós vemos aqui uma relação entre pessoas. Existe a pessoa do juiz, chamado juiz iníquo, e a pessoa da viúva nesse texto. Queremos analisar a comparação entre o trabalho, a situação, a postura do juiz e a postura da viúva, para que possamos entender como funciona a persistência em relação a Deus. O juiz diz o texto que não temia a Deus, ou seja, era incrédulo, sem amor, sem compaixão. A segunda característica do juiz é que ele é iníquo, ou seja, ele não respeita homem algum e nem considera sequer o Criador, o próprio Deus. Obviamente que se ele não considerava aos homens e nem a Deus, ele muito pouco estava preocupado com a situação da viúva, que ansiava por uma solução para o seu problema. O que foi que aconteceu pela insistência da viúva? O juiz resolveu julgar a causa daquela viúva. Ele não considerava Deus, não tinha amor, porque era um homem iníquo, portanto não tinha misericórdia alguma, mas pela persistência da viúva, ele resolveu julgar a sua causa. Mas encontramos algumas coisas interessantes nesse texto, que é importante que nós observamos. Jesus disse que era necessário clamar dia e noite. No versículo 8 ele diz: não julgará o Senhor, não fará também assim o Senhor aqueles que a Ele clamam de dia e de noite? Nós precisamos clamar ao Senhor dia e noite, persistir em clamar ao Senhor,
não importando a hora, o tempo, a condição, é importante clamar ao Senhor até que a resposta chegue até nós. A resposta é certa. Se clamamos segundo a vontade de Deus, a resposta é certa, mas precisamos persistir. É assim que nos orienta a palavra de Deus. A segunda característica, a segunda condição, melhor dizendo, que nós encontramos aqui da viúva, é o fato de ser persistente e paciente. Ou seja, se não alcançarmos de imediato, não podemos desistir. Se a resposta não nos chegar no primeiro momento, precisamos ter paciência para esperar, aguardar o momento próprio, aguardar o tempo de Deus. Muitas vezes nós queremos que as respostas nos cheguem naquele exato momento que pedimos, ou se não naquele exato momento, pelo menos rapidamente. Mas o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Lembre-se de Daniel, que orou 21 dias. A resposta havia sido enviada desde o primeiro dia, diz o texto sagrado, mas só chegou a Daniel no 21º dia. Por quê? Porque havia uma guerra espiritual. Anjos malignos tentavam impedir que essa resposta chegasse até Daniel. É preciso paciência para esperar a resposta do Senhor. Você quer que a sua causa seja julgada por Deus? Muitas vezes se coloca na justiça dos homens, entrega aos homens nos mandatos judiciais, aos juízes, aos promotores, entrega aos conselheiros, às pessoas, aos amigos, para que julguem a sua causa matrimonial. Mas o casamento foi uma instituição, ou é uma instituição de Deus, e deve ser julgada, portanto, por Deus. A nossa causa pertence a Deus, porque nós não pertencemos a este reino. O reino a quem pertencemos, ao qual pertencemos, é o reino espiritual, é o reino de Deus. Portanto, a nossa causa deve chegar diante do justo juiz, o Deus de toda a terra. Clame a Deus dia e noite, seja paciente e persista, mas não esqueça uma coisa: é necessário fé. Jesus conclui essa parte do texto dizendo: quando voltar o Filho do Homem, porventura achará ele fé na terra? Não adianta persistirmos se não houver fé em nosso coração. A palavra de Deus nos ensina: o justo viverá da fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. A fé é o complemento, é o suplemento, é o suporte da persistência. O fator persistência é fundamental, mas precisa ser fundamentado na fé no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.